Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso módulo de análise fundamentalista. Se você ainda não me conhece, eu sou Felipe Almeida, aluno de contabilidade da UFBA e membro da Liga de Mercado Financeiro da Universidade. Então, esse aqui é o nosso último vídeo, é a nossa última aula desse módulo. Foram 12 aulas, contando com essa daqui, onde a gente passou por todas as premissas básicas, o que é, a origem, os principais ícones da análise fundamentalista, quais são os pilares ali da análise e como que a gente faz essa análise na prática. A gente também preencheu nossa planilha, que a gente consegue ter uma análise comparativa das empresas e a partir daí a gente escolher comparativamente qual empresa que nós vamos escolher para compor a nossa carteira. Agora, nesse último vídeo, eu quero mostrar para vocês justamente o que falta. Lembra que na aula lá atrás, eu te disse que algumas as principais demonstrações financeiras que nós necessitávamos eram o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, que é a DRE, a demonstração de fluxo de caixa, e falei também que era bom que a gente analisasse algumas informações que as empresas nos davam, como o press release, onde a gente encontraria ali comentários da administração da empresa sobre as perspectivas de futuro dela e também que a gente analisasse as notas explicativas, pois lá a empresa está explicando de maneira mais esmiuçada todos os resultados que os números apenas não nos passam. Então, nas notas explicativas, a empresa vai nos mostrar a história por trás dos números. Então, agora eu vou apresentar para vocês os sites de RI dessas empresas, e aí a gente vai conseguir essas informações lá dentro, tá? Então aqui a gente pode colocar apenas o código da empresa, ou a gente pode colocar o nome da empresa inteiro, seguida pelas letras RI. Então, a Guararapes foi a primeira empresa que a gente analisou. Então a gente vai colocar aqui Guararapes RI, já está aqui em cima. A gente vai procurar e vai ver aqui, ó, Guararapes, relações com investidores. Esse daqui é o site que a gente está procurando. Então, ele abre um site parecido com o site oficial da marca, mas que tem umas diferenças. Aqui a gente tem algumas informações que nos são necessárias para ter uma análise melhor, uma visão melhor como investidores. Aqui em cima, de cara, a gente vê as marcas que são da Guararapes. Então, a Guararapes, ela controla ali a marca Guararapes, que é o grupo inteiro. A Riachuelo, que é uma das maiores lojas aí de moda do Brasil. E a Midway. A Midway é a financeira. Quando você chega lá na Riachuelo, você vai passar as suas compras e alguém te oferece, você quer fazer o cartão da nossa loja? Quem cuida dessa parte de cartão, de pagamento da empresa, é a Midway, que é uma financeira própria da Riachuelo. Então, aqui a gente pode ir lá no site, traz algumas informações já na página principal, central de resultados, as cotações, a cotação aqui nesse momento, qual foi a variação dela no dia, o volume em reais movimentado aqui nesse dia, qual é o valor que está o Ibovespa, qual é o valor que está o dólar, a variação do Ibovespa e do dólar, alguns fatos relevantes. Aqui embaixo, relatório CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é como se fosse ali a polícia que está sempre analisando e cuidando da parte do mercado financeiro aqui no Brasil. Apresentações de teleconferências, formulário de referência, fundamentos e planilhas. E aqui embaixo a gente tem ainda os alertas. Você pode aqui, como investidor, se cadastrar nesses alertas aqui, que é o mailing, que eles falam que é o mailing da empresa. E sempre que tiver uma nova novidade, um fato relevante, você vai receber essa informação em seu e-mail. O que a gente está procurando aqui é o release de resultados, fazer o download, e também o ITR. O ITR, que é as informações trimestrais da empresa. Então, veio aqui zipado, para extrair, e a gente já vai ver as informações que esses documentos nos trazem. Então, aqui a gente tem um release de resultados. O que é que a gente vai encontrar aqui? Ele é um documento mais bonitinho, a empresa faz um trabalho melhor nele, mas eles nos traz ali alguns resumos principais do que aconteceu na empresa nesse trimestre, mas a gente precisa estudar o que acontece por trás desses números. Então, aqui ele tem o dia que foi lançado
esses resultados aqui ao mercado, qual foi o horário, e aqui ele traz o resumo. Então, o resultado do primeiro trimestre de 2020 da Guararapes. A receita líquida consolidada cresceu 0,1% no primeiro trimestre de 2020 em relação ao mesmo período de 2019, atingindo uma receita de R$ 1.625 bilhões no trimestre. Então, deixa eu explicar primeiro aqui essa parte do consolidada. Sabe, quando eu te falei aqui que a Guararapes, ela conta com essas três marcas, Guararapes, Riachuelo e Midway, o consolidado é o que nos interessa analisar. Você vai encontrar algumas demonstrações financeiras individuais, mas não é o que queremos. Por quê? Cada uma dessas empresas aqui tem uma receita, cada uma delas tem um lucro, cada uma delas tem um resultado. O consolidado, ele consolida o resultado de todas as empresas. A Guararapes, por exemplo, pode ter 5% da Lojas Renner, uma participação de 5% da Lojas Renner, tem 5% das ações lá da Lojas Renner. Não tem problema nenhum. Mas se a gente pegar esse valor aqui no consolidado, a gente vai já ter essas informações embutidas nessas demonstrações financeiras. Se a gente quiser analisar como está indo cada uma dessas empresas aqui, a gente pode procurar na demonstração financeira individual. Mas para a nossa análise, a gente sempre vai pegar a demonstração financeira consolidada. Opa. Aqui. Vendas na mesma loja. Isso daqui também pode vir com o nome de SSS, que é Same Store Sales. O que é isso aqui? Ele considera que de um ano para o outro, por exemplo, a empresa pode ter aberto novas lojas. E ele considera aqui apenas o resultado das empresas que o resultado que já tinham as empresas que já existiam, para que não haja distorção. Por exemplo, em 2019, a Lojas Renner poderia ter 200 lojas. E aí, no período entre 1º de janeiro de 2019 e 1º de janeiro de 2020, ela pode ter aberto 50 novas lojas. E agora ela vai ter 300 lojas. É óbvio que vai ter um aumento na receita, é óbvio que vai ter um aumento nos lucros, mas quanto foi de fato daquelas empresas, daquelas lojas que já estavam abertas, as lojas que já existiam? Então, para isso daqui que existe essa vendas na mesma loja, essa SSS, para que a gente acompanhe sem que haja distorção de estar crescendo muito, por exemplo, ter um aumento na loja, ter um aumento da receita, mas a receita de cada uma das lojas está diminuindo. Então, as vendas na mesma loja cresceram 12% em janeiro, 12,8%, quase 13% aqui em fevereiro, e decresceram 38,4% em março, totalizando um decréscimo de 5,2% no primeiro trimestre de 2020. O que é que acontece? Já aqui em março, foi quando houve a paralisação pelo coronavírus, que a gente está acompanhando agora, a gente está vivendo isso agora. Então, como as lojas não podiam mais vender, ela teve uma diminuição da receita dessas lojas, o que é normal. As lojas estão fechadas, não podem mais vender, então houve uma redução aí de vendas nessas lojas. A receita líquida de mercadorias caiu 3,6% no primeiro trimestre de 2020, totalizando 1 bilhão e 10 milhões de reais aproximadamente. A margem bruta por mercadorias, isso aqui não considerando inteiro a loja, mas uma própria mercadoria em si, é um produto específico em si, incluindo maior participação de celular, perfumaria e moda casa no mix, expandiu 1,8 pp, que são pontos percentuais, no trimestre, atingindo 49%. E aqui para baixo, eu não vou passar ponto por ponto desses aqui, porque é basicamente leitura, está muito bem informado. As empresas gostam de deixar esse press release aqui bem organizado, para que as pessoas batam o olho e consigam entender essas informações de cara, porque é aqui que a maioria das pessoas param as suas análises. Analisam aqui, gostou, acabou. Então aqui nos resultados do primeiro trimestre ainda, ele bota as principais medidas que a empresa adotou para enfrentar a crise do coronavírus. Aqui embaixo ele continua expandindo tudo. Não, achei que isso aqui fosse um glossário, mas não. E aqui embaixo, tudo que você for passando, ele vai te mostrando o que é cada uma dessas informações. Então aqui a gente tem a receita líquida consolidada, a receita líquida da Midway financeira, foi essa, a receita líquida da Midway Mall, foi essa aqui. Então a receita líquida consolidada de mercadorias, você vai passando todas essas informações. É bem explicativo, é bem intuitivo do que acontece. Então aqui
é aquela parte que eu disse para vocês que teria um resultado, uma demonstração mais bonitinha, mais organizada, que as pessoas gostam mais de ver, cheio de gráficos e cores, imagens bonitinhas, para que todo mundo olhe. Mas o que é mais completo mesmo é o ITR, que nós veremos logo à frente. Então aqui é o Guararapes consolidado, tem as despesas operacionais da companhia, os resultados aqui do primeiro trimestre. Aqui você encontra todas as informações do que é que vendeu mais, do que é que vendeu menos, a comparativo do primeiro trimestre de 2020 com 2021. Aqui embaixo as demonstrações do resultado consolidadas. Essas demonstrações aqui, esses números aqui, são os mesmos números que a gente tinha lá no Invest Site. Você, ao invés de usar o Invest Site para fazer o preenchimento da planilha, você poderia vir até o site de RI das empresas, pegar esses documentos e colocando lá os números, mas eu acho mais interessante utilizar o Invest Site, porque lá a gente já tem as demonstrações financeiras consolidadas de vários anos. Então, você já pega ali 3, 4, 5 anos de uma vez só, você não precisa ficar baixando diversos documentos para procurar essas informações. O próximo que a gente vai ver está aqui no ITR. O ITR, ele é um documento já maior, é um documento sem muita firulazinha, ele já é mais simples, mais seco, mas aqui nós temos mais informações sobre a empresa. Então aqui no índice, a gente tem aqui dados da empresa, composição de capital, que tem demonstrações financeiras individuais. Isso aqui não é o que nos interessa, o que nos interessa está aqui embaixo, demonstrações financeiras consolidadas. A gente vai olhar, e aqui embaixo, nas notas explicativas. Então aqui, composição de capital, a empresa não tem nenhuma ação preferencial, todas as ações que ela tem são ordinárias, são 499 milhões e 200 mil ações. Ela tem, dessas ações aqui, 2.560 ações em tesouraria, que ainda pertence à empresa. Essa aqui, demonstrações financeiras individuais, nós vamos passar todas até chegar aqui no consolidado. Aqui, individual, aqui começam os consolidados. Como eu disse para vocês, essas informações aqui são as mesmas que estão lá no Invest Site, então como a gente já viu, a gente vai passar. Isso aqui eu prefiro pegar lá porque já vem mais organizado. E aqui a gente começa os comentários da empresa. Então aqui são comentários da administração da empresa. Esses comentários aqui são pessoais, são os administradores da empresa colocando a sua opinião na empresa. Isso aqui não é auditado, mas é interessante você ler para entender quais são as expectativas, as perspectivas futuras para a empresa, que é que o pessoal da administração que está dentro da empresa acredita que vai acontecer. Óbvio que isso aqui você lê, você filtra o que está colocando, porque obviamente todo administrador, todo gestor quer encher sua bola, quer encher a bola da sua empresa, mas é legal que você leia para saber o que está acontecendo, quais são as medidas, quais são as próximas ações que a empresa vai tomar. Aqui embaixo tem mais notas explicativas, então contexto operacional dela, a base de preparação de políticas contábeis, como que é cadastrado aqui as informações contábeis da empresa. A gente tem também aqui para baixo as estimativas de julgamentos contábeis no critérios, gestão de risco financeiro, então fatores de risco financeiro, fatores de risco de mercado. Então, é um fator de risco financeiro, é o risco de mercado, é risco cambial. Se a gente analisar, então, a gente tem aqui um risco cambial, uma taxa em dólar, ou seja, alguma empresa em dólar tem passivos aqui, que são dívidas de fornecedores estrangeiros. No consolidado, ele já está aqui nos dizendo que é consolidado, ele tem uma dívida aqui, mas que é muito baixa, cerca de 20 milhões de reais, para uma empresa do tamanho dessa daqui, não tem tanto impacto, tá? O risco de fluxo de caixa é o valor justo associado à taxa de juros. Então, aqui embaixo ele vai explicando cada uma dessas. Aqui já a gente vai risco do fluxo de caixa. Então, aqui, olha, temos ativos na Lojas Guararapes, que são aqui bens e direitos da companhia, de títulos e valores imobiliários, com risco da CDI. Então, uma taxa projetada nesse valor aqui, um saldo contábil em 2020 de cerca de 310 milhões de reais, 212 mil. E também títulos de valores imobiliários na Selic, a uma taxa projetada de 2,25%. Então a empresa já vinha projetando essa queda da taxa Selic para 2,25%, com um saldo de 762 milhões e 639 mil reais.
Então, ela tem isso aqui em bens e direitos. O que é isso? São aplicações financeiras que está lá no caixa da companhia. Então, se a gente olhar lá no Invest Site, a gente vai ver que ela tem aplicações financeiras no valor de 1 bilhão e 72 milhões de reais, 851 mil. Então, a gente vê que desse valor todo aqui, 310 milhões de reais está aplicado aqui a uma taxa na CDI, a uma taxa projetada de 3,65%, e os outros 762 milhões de reais está associado à Selic, com uma taxa projetada de 2,25%. Aqui nós temos os passivos, que são as obrigações da empresa. Então, que a empresa tem que pagar. Então, ela tem aqui empréstimos. Esses empréstimos estão aqui a uma TJLP. A TJLP é a taxa de juros de longo prazo. Geralmente que é o dinheiro que essas empresas pegam emprestado lá com o BNDES para se financiar. A gente vê que ela está com uma taxa projetada de 4,98% ao ano. Se a gente comparar isso daqui com a Selic, se ela tivesse feito um empréstimo com a Selic, associada à taxa Selic, ela estaria pagando aqui bem menos juros do que ela está pagando atualmente, mas também não é nenhuma taxa muito elevada, considerando aqui as margens e a composição de capital que a gente já tinha visto da Guararapes. Então, a gente tem também aqui empréstimos associados à taxa CDI, no valor de 1 bilhão 105 milhões de reais, 166 mil, isso aqui em 31 de março de 2020, que é no final do primeiro trimestre. Então, aqui a gente vê que no final de tudo, ela tem uma dívida aqui de 2 bilhões 928 milhões 756 mil reais, onde a gente pode analisar aqui essa taxa projetada para o pagamento de juros desse endividamento que essa empresa tem. A partir daqui, a gente poderia criar lá uma formulazinha no Excel, ou fazer isso daí na calculadora e na mão mesmo, pegando e ponderando cada uma dessas taxas. Então a gente vai colocar 4,98% para 79 milhões 137 mil reais, 3,65% para 1 bilhão 105 milhões de reais, 2,25% para 35 milhões 880 mil reais, e a gente vai ponderando isso daqui numa média até que a gente chega a um custo médio dessa dívida dessa empresa. E isso aqui é justamente aquele quadradozinho, aquela célula que ficou faltando na nossa planilha. Eu não faria nesse caso dessa empresa aqui. Eu acho que a empresa está com a dívida bem equilibrada, as taxas de juros estão baixas. Uma empresa que ela consegue trabalhar bem, ela consegue ter boas margens, consegue ter um endividamento saudável. Ali, acho que não seria necessário, mas se alguém quiser fazer, pode fazer. É só você tirar a média ponderada dessa dívida e vai ser uma informação a mais que vai estar na sua análise, tá? Descendo mais aqui, a empresa tem alguns comentários sobre o que aconteceu. Então, risco de crédito, ela tem essas informações sobre risco de crédito. E aqui, notas explicativas. A gente vai ver aqui, tem controladora e consolidado aqui em cima. E o que a gente vai estar procurando é o consolidado. Então, se a gente for olhar essas informações, a gente vai olhar desse lado direito aqui. Então, 31 de março de 2020, o final do primeiro trimestre de 2020, a gente vê que em caixas e equivalentes de caixa, a empresa tinha 579 milhões 890 mil reais. E em títulos e valores imobiliários, 762 milhões 640 mil reais. A gente vê que de um ano para o outro, do trimestre anterior para esse trimestre, na verdade, ela teve uma redução de caixa muito grande. Ela tinha um caixa no final do ano de 943 milhões de reais, caiu para 580 milhões de reais, e os investimentos, aplicações financeiras em títulos e valores cresceu. Era de 626 milhões e meio no final do ano, e agora 762 milhões e 600 no final desse primeiro trimestre de 2020. De maneira geral, o caixa da empresa reduziu, era de 1 bilhão 570 milhões no final de 2019, agora está 1 bilhão 342 milhões e meio no final do primeiro trimestre. Aqui, se a gente analisar, tem nota número 10, nota número 11. O que quer dizer isso? As informações de onde estão esses caixas equivalentes está na nota número 10, onde a informação de onde estão, quais são esses títulos e valores imobiliários que essa empresa está investindo esse dinheiro, está na nota número 11. A gente pode descer lá e procurar. Deixa eu só dar uma olhada. Essa aqui é a página 32. A gente já volta para ela. A gente vai procurar, então, a nota número 11. Nota número 7.
10 e 11. Aqui. Pronto. Caixas e equivalentes de caixa. Então a gente está procurando aqui no consolidado para 31 de março de 2020. Recursos em banco e caixa. Ou seja, em banco e caixa, para ela ter lá, nesse momento, se ela quiser tirar agora do caixa da empresa, ela tem 270 milhões de reais aproximadamente. E em depósitos bancários de curto prazo, ela tem 310 milhões de reais. Aqui tem um A e aqui embaixo já está explicando o que é esse A. O saldo de depósitos bancários de curto prazo no consolidado corresponde a investimentos feitos pela controladora indireta Midway Financeira, pela controlada, desculpa, indireta Midway Financeira, em letras de Tesouro Nacional, LTNs, títulos públicos escriturados, indexados à variação da taxa de sistema especial de liquidação e custódia, a Selic, sem conversibilidade imediata, ou seja, com conversibilidade imediata, ou seja, com prazo original igual ou inferior a 90 dias. Então, o que está nos dizendo? Desses 579 milhões, 580 milhões aqui de caixa dessa empresa, 270 milhões está disponível para saque imediato, está no caixa da empresa. E os outros 310 milhões de reais está em aplicações financeiras associadas à taxa Selic, está no Tesouro Selic, e que podem ser sacados aí em um prazo de até 90 dias, como a gente sabe, hoje em dia são 2 a 3 dias aí para esse valor estar na conta, se eu não me engano. Aqui embaixo os títulos e valores imobiliários. Então a gente sabe que ela tem 762 milhões e 600 mil reais em títulos e valores, agora para o primeiro trimestre de 2020. Então, mas como que está isso aqui? Em letras de câmbio, ela está zerado, o saldo dela está zerado. Se a gente analisar os certificados de depósitos bancários, ou seja, em CDB, ela tem 130 milhões de reais em CDBs, e letras financeiras do Tesouro, a LFT, ela tem aqui 632 milhões de reais, 632 mil. Então, é uma empresa que está investindo esse capital aqui. A gente, talvez aqui para baixo, tenha essa informação de como que está quanto que está pagando cada um desses CDBs aqui, ou talvez esteja lá em cima, naquela parte onde a gente passou, eu não me atentei. Mapa de movimentação de saldo. Então, o saldo inicial em 31 de março era de 626 milhões de reais, uma aplicação de 130 milhões de reais. A gente tem juros, resultados abrangentes, um resultado negativo, se estiver aqui entre parênteses, é algo negativo, de 147 mil, e os juros que ela recebeu aqui de 6 milhões e 303 mil reais. Isso aqui tudo, se a gente somar, vai dar 762 milhões 639 mil reais. E aqui embaixo tem algumas explicações sobre isso. Então, contas a receber de clientes, você pode ver. Onde você for passando, vai ter lá no início a notas explicativas, composição das operações correspondentes a níveis de risco de qualidade de crédito da Midway Financeira. Então, a gente tem aqui, isso aqui é uma nota de rating para a empresa fazer ali um PDD, que é a provisão para devedores duvidosos. Então, a Vencer, ela tem aqui não tem nada de provisão. Não, ela tem aqui a provisão sim, a Vencer para um valor de 13 milhões e 500 mil reais, ou seja, ela acredita que das contas que ela tem a receber de clientes, pode ser que elas não recebam aqui cerca de 13 milhões e 500 mil reais. Então ela já provisionou esse valor daqui, esperando uma possível perda, um não pagamento por parte desses clientes, de agora para frente. Então, vencidos até 30 dias. São contas que já eram para ter sido pagas, já passaram do vencimento, mas ainda estão num prazo de 30 dias. Ela tem aqui provisionado 2 milhões e 125 mil reais para possíveis perdas nesse prazo dessas dívidas. A partir de 31 até 60 dias, ela tem outros 6 milhões 331 mil reais provisionados. E por aí vai, até que a gente consegue ver qual é a provisão total, que é cerca de 24%, 24,5% da provisão sobre a carteira de crédito. Então, da carteira de crédito dela, ela tem uma provisão ali de cerca de 24%, 24,5%, para caso haja um calote por parte desses clientes, parte desses devedores, ela não afete a empresa de maneira negativa sem ela estar esperando. Então, ela já tem esse valor lá, que se não for concretizada essa perda, se o cliente pagar, ela pode pegar esse valor e retornar para o caixa da empresa.
Aqui para baixo a gente vai ver que tem tudo muito explicado. As notas explicativas realmente explicam muito. Para nisso aqui, dá uma lida, pode parecer grande, são 91 páginas, mas tem muita informação importante aqui. Você vai ler algumas, 2 vezes, depois disso daqui você já vai saber mais ou menos o que você tem que procurar. Aqui tem os tributos a recuperar também, as notas explicativas aqui embaixo, tá tudo muito bem explicado. Então o ITR, ele não é bonitinho igual o Price Release, não tem nada de gráficos aqui, tudo colorido, ele é mais um negócio preto no branco, mas ele nos mostra a história por trás dos números, como que realmente aconteceu essa variação da empresa nesse período. Então, vamos partir para o próximo. As próximas empresas eu já não vou fazer tão devagarinho como eu fiz essa daqui, porque eu acho que vocês já pegaram a ideia da coisa. A gente vai passar por cima, vai analisar, vocês vão ver que é o mesmo formato, ele vem sempre no mesmo formato, e cada vez que você fizer vai ficando mais fácil fazer esse tipo de análise. Então aqui agora a gente vai para a Renner RI. Renner RI, tá aqui, Renner RI, logo o primeiro link, já abre. Aqui ele tem algumas informações sobre informe de rendimento que eles vão te mandar, central de resultados, apresentações, mailing. Aqui em cima a gente tem demonstrações financeiras, press releases, que é o que a gente está procurando. Então ele já vai abrir aqui, press release do primeiro TRI de 2020. Também é um arquivo mais bonitinho, que é melhor trabalhado. As mensagens da administração, que eles acreditam, perspectivas futuras da empresa, o que eles estão vendo acontecendo no dia a dia da empresa. Aqui para baixo, a gente tem alguns resumos dos destaques, são os destaques principais, eles colocam aqui o CAPEX, quanto que a empresa gastou e investiu ali para manter a operação da companhia nesse primeiro trimestre. Aqui embaixo a gente tem a receita líquida de vendas de mercadorias, um gráfico comparando desde 2016 para cá, os últimos 5 anos, que é mais ou menos a análise que a gente está fazendo também naquela planilha, foi de 5 anos. Aqui do lado ela tem algumas informações que aí é só ler e realmente é muito bem explicado, que ele mostra como foi as condições de pagamento. Então a gente vê que em 2019 à vista, 27,9% das vendas ali na empresa terceiro à vista, enquanto nesse já primeiro trimestre de 2020 foi para 27,4%, ou seja, menos pessoas nesse primeiro trimestre compraram à vista. Em cartão Renner e meu cartão em 0 mais 5 vezes, a gente vê que os clientes do primeiro trimestre de 2019, 35,8% das pessoas dividiam suas compras em 0 mais 5 vezes, e nesse primeiro trimestre agora cresceu para 36,4% das pessoas. Aqui embaixo, cartão Renner e meu cartão em 0 mais 8 vezes. Em primeiro trimestre de 2019 era 6,1%, agora 5,3%, ou seja, menos pessoas dividiram aí compras para até 8 vezes. E cartões de terceiros, houve um aumento agora no primeiro trimestre em relação ao mesmo primeiro trimestre de 2019. Então aqui embaixo tem alguns outros resultados dos produtos da empresa. É realmente algo bem resumido que te dá uma visão geral do que está acontecendo com a empresa. Se a gente descer bem, aqui embaixo a gente tem a demonstração do resultado, mas a gente pode procurar isso daqui direto no ITR. Aqui um pouco da história da empresa, onde que a empresa nasceu, como que foi constituída, quantas ações ela tem, quais são as empresas que ela detém. Aquelas Renner é a maior varejista de moda do Brasil, são 387 lojas Renner, incluindo 9 lojas no Uruguai, 4 na Argentina e 8 no Ashua, 112 lojas Camicado, 98 lojas Yukon em março de 2020, além de suas plataformas online. Então tá explicado aqui o que é a empresa. A gente passou daqui, a gente quer procurar o ITR. Procurou aqui, não estou vendo nada de ITR, a gente pode procurar em documentos CVM, porque o ITR é um dos documentos que vão para a CVM, está lá no site da CVM, você encontra essas informações aqui, mas você sempre pode procurar ou em demonstrações financeiras ou em documentos CVM, costuma ficar em uma dessas duas abas. Então aqui, ITR, primeiro TRI de 2020. Mesma coisa, composição da empresa, proventos em dinheiro, demonstrações financeiras individuais, consolidadas, que é o que nos interessa. Aqui embaixo, comentário de desempenho, notas explicativas. Então, a gente vai descer aqui, a gente vai ver aqui
a Lojas Renner, ela tem um número de 795.558 ações ordinárias, nada de ações preferenciais. Ela tem algumas ações aqui, 3.159 ações ordinárias na empresa ainda, na tesouraria da empresa. E aqui embaixo ela tem os juros sobre capital próprio e dividendos que a empresa está ali pagando para os acionistas. Então aqui o valor aqui desses proventos que estão sendo pagos, quando foi aprovado e quando vai ser o pagamento desses proventos aos acionistas. Então aqui demonstrações financeiras individuais, não nos interessa. Individuais, aqui começam as consolidadas. Isso aqui também, as mesmas informações estão lá no Invest Site. Não tem porque a gente ficar aqui, a gente já preencheu nossa planilha. O que nos interessa aqui é saber cá embaixo. Mensagem da administração, ele vai colocar a mesma coisa. Essa mensagem da administração aqui está a mesma coisa que está lá no Press Release. Eles copiam aqui, a Lojas Renner, ele meio que traz de lá do Press Release para cá, é meio copiado isso aqui de início. E cá para baixo que está onde realmente nos interessa. Aqui, Lojas Renner. Então, contexto operacional. Eles explicam sobre o contexto operacional da empresa. Então, os impactos do coronavírus. E aqui, embaixo, estimativas e outras medidas. Então, perdas estimadas em crédito. Eles acreditam que eles podem perder uma parte dos pagamentos das contas a receber que eles já tinham de clientes. Porque as pessoas agora estão mais endividadas. Algumas pessoas perderam emprego. Algumas pessoas que tinham lá sua loja, os empreendedores tiveram que fechar o seu negócio devido à crise do coronavírus, então eles acreditam que eles vão ter uma perda de crédito. Eles estão perdas estimadas de crédito. Mas quanto que eles estimam perder? A gente vai olhar aqui, nota explicativa 7.3. A gente for lá procurar na nota explicativa 7.3, vai estar explicando sobre isso. Perdas estimadas em créditos. Então, a perda estimada de crédito é o total considerado suficiente pela administração para fazer frente a eventuais perdas na realização de créditos com base na análise da carteira de clientes. Então, aqui, cartão bandeira, ele tem aqui perdas estimadas, isso aqui em 1º de janeiro de 2019, que a gente quer aqui em 31 de março de 2020. Então, em cartão de crédito Renner, Private Label, isso aqui deve ser clientes aí de maior renda, um cliente mais especial da Renner. Então, ainda assim, eles têm aqui um provisionamento de 3,5 milhões de reais para perdas com esses eventuais clientes. Então, no que a gente quer aqui é o total consolidado. Ele tem aqui cerca de 560 milhões que eles estão segurando aí, colocando em uma possível perda, colocando em um caixa aí onde possa ocorrer uma possível perda por parte desses clientes de não estarem pagando suas dívidas em dia devido às condições que a gente está vivendo hoje. Que a gente consegue ver também o rating, né, que é o PDD, como eu falei, que é a previsão para devedores duvidosos. E aqui embaixo, aqui ele diz, então de 0 a 14 dias, um atraso de 0 a 14 dias, eles cobrem aqui cerca de 1,9% da dívida. Ou seja, se você for lá na Lojas Renner, fizer uma dívida de R$100 na companhia, na empresa, e você chegar no dia de pagar a sua dívida lá, você não cobrir essa dívida, ele vai colocar 1,9% do valor dessa dívida em uma cobertura lá no caixa de provisões de perda. Ou seja, se você gastou R$100 lá em dívida, se você passou de pagar o dia, ele vai pegar 1,90 e colocar lá no caixa. Depois de 15 dias, se você passou ali dos 15 dias de pagamento da dívida, ele vai completar ali e vai colocar mais 0,3%. Ele vai colocar ali 2,2% do total da sua dívida em uma possível perda. Então ele vai ali provisionar 2,20. Se você passar de 30 dias, ele provisiona R$5,20 para cada R$100 de dívida. Se passar de 61 a 90 dias, esse valor aqui aumenta para R$17,10. Ou seja, que ele já está considerando que já existe um risco maior de o cliente não pagar essa dívida. E acima de 180 dias, ele já provisiona o valor total da empresa, o valor total da dívida, para acreditando que você já não vai mais pagar essa dívida. Então, eles já colocam lá para que na hora que eles perderem, ali o cliente não pagar, eles já tenham de onde tirar esse dinheiro, sem afetar diretamente, de maneira tão impactante, o caixa da companhia, o lucro da companhia.
Então, aqui é a mesma coisa do outro, tem todas as informações direitinhos. Aqui você vai ver que tem tributos, cada um que você for passando, ele vai estar lá com a notinha explicando. Se tiver uma explicação, algum ponto que ele achar que não ficou bem explicado, que ele precisa de uma explicação melhor, ele vai ter lá um do lado nota explicativa ou nota, número. Você pega essa nota, número, procura o número dessa nota e vai estar lá explicando toda a história que tem por trás desses números. Vamos passar para a próxima, é a Lojas Marisa. Aqui você pode colocar também só diretamente o código de negociação da empresa. Você não necessita colocar lá Lojas Marisa, RI. Você pode colocar Amar RI, ou aqui LREN, no caso da Zener, LREN RI, ou aqui no caso da Guararapes, Guar RI, e por aí vai. Então aqui na Lojas Marisa, a gente também tem essas informações aqui embaixo: planilhas e fundamentos, central de resultados, apresentação institucional, calendários de eventos. Então, tá aqui do lado nesse menuzinho, a gente vai informações financeiras, central de resultados. Que ele já está 2020 trazendo o release e o ITR já está aqui também. Então a gente vai abrir aqui o release, colocar também o ITR já para carregar. Então aqui o ITR, o release da Marisa aqui no primeiro trimestre de 2020. Mensagem da administração, explicando aqui quais são as perspectivas para a empresa, aqui os destaques da empresa. Você vê aqui o SSS, que é aquele Same Store Sales, as vendas na mesma loja caíram 4,4% no período. No período pré-Covid houve um crescimento, então em janeiro a SSS cresceu 7,3%, em fevereiro cresceu 15,2%, em março 16,4%, um acumulado aqui de 11,7%, em processo de aceleração em relação à já positiva performance nos trimestres anteriores. Depois, como houve uma paralisação das lojas, esse SSS caiu bastante para ainda fechar aí o primeiro trimestre no negativo. O e-commerce vem crescendo aqui 47,3% no primeiro trimestre de 2020, mesma base sobre a comparação de que em 2019, nesse primeiro trimestre, a venda online deles cresceu 52,5%. Agora cresceu menos. Isso aqui, como está em mesma base, houve um crescimento menor, mas não tem, ainda assim é um crescimento muito expressivo, quase 50% aí no trimestre, é um crescimento bastante expressivo. Então aqui ele tem algumas explicações, aqui o resumo dessas informações da empresa. Nada demais, a gente vai olhar, a gente pode olhar tudo aqui, nada demais que eu digo é nada demais além do que a gente já viu até agora, tá? Isso aqui são informações importantes que é bom a gente conhecer, porque, como já dizia o grande Peter Lynch, invista no que você conhece. Então aqui o ITR, a mesma coisa do outro, ele vai estar aqui no mesmo formato, tem aqui as mensagens da administração da empresa, o que é que a empresa está aí planejando para os próximos trimestres, que ela está quais são as perspectivas dessa empresa aí de agora em diante. Então, Lojas Marisa controladas. Aqui tem todas essas informações. Ele mudou aqui a ordem, mas as informações que tem aqui são as mesmas informações dos outros ITRs. Não tem problema nenhum. Só foi uma questão de mudança de ordem. Já colocou esses demonstrativos financeiros no topo do ITR. E aqui embaixo, contexto operacional, ações e impactos causados pela pandemia do Covid. Aqui embaixo, contexto operacional ainda, continua falando a mesma coisa. Aqui embaixo mudou 1.2, aprovação das informações financeiras intermediárias. Então, a 2, empresas controladas. São empresas que a loja Marisa tem o controle dessas empresas. Ela tem uma quantidade grande de ações nessas empresas, de participações nessas empresas, de maneira que ela também controla essas empresas. Então, aqui a base de elaboração e apresentação das informações financeiras, políticas contábeis, como ela faz os reconhecimentos contábeis da companhia, principais estimativas e julgamentos. 6, caixas e equivalentes de caixa. Então, política contábil equivalente, de caixas e equivalentes. Então, ele explica aqui como é que é registrado na contabilidade da empresa esses caixas e equivalentes que a empresa tenha. A composição de caixas e equivalentes. A gente vê aqui, ó, no consolidado, que é o que a gente está procurando, para 31 de março de 2020, ela tem em caixa, então, 3.826.000.000 de reais. Ela tem em banco
com conta em movimento 4.682.000.000 e ela tem aplicações financeiras 242.800.000, totalizando um caixa e equivalentes total aqui de 251.314.000. Ok. Mas onde é que estão essas aplicações financeiras? Quanto é que isso daí está rendendo para a empresa? Como é que eu sei se ela está investindo bem o dinheiro? Ela não poderia estar pegando esse dinheiro e investindo nela mesmo, no crescimento da empresa para tentar melhorar as margens? Poderia, mas onde é que está sendo investida essas aplicações financeiras? Será que existe algum risco por trás dessas aplicações financeiras? Ou são títulos ali mais seguros, que trazem maior segurança para a empresa e para você, que é o investidor? Então a gente vai olhar isso daqui aonde? Aqui no 6.3, na nota 6.3, está logo aqui embaixo. Composição das aplicações financeiras. Dos 242.800.000, 44.062.000 está em operações compromissadas de CDB. Tá, ok. Mas o que é isso daqui? Então aqui a gente já vê que ela tem um 1. Anota aqui embaixo. Referem-se às aplicações no CDB com compromisso de recompra a qualquer tempo pela instituição financeira e sem perda de rendimento. Em 31 de março de 2020, as operações apresentaram a remuneração média de 99,3% do certificado de depósito bancário CDI. Ou seja, está aqui no CDB de liquidez diária e rendendo 99,3% do CDI. Então, a empresa está ali rendendo esse dinheiro mesmo que o CDI. Não tem, existe um risco aí por trás, que seria um risco de uma instituição dessa daí quebrar, mas como ela está pagando aqui menos de 100% do CDI, a gente acredita que seja um banco maior, uma instituição financeira maior. Por exemplo, um Banco do Brasil, ou um Banco Itaú, ou um Bradesco, não é um banco pequeno que corre o risco de quebrar aí de um dia para o outro e essa empresa perder esse valor. Outros 198.733.000 estão em operações compromissadas no DI. Então, está aqui na nota 2. O que é isso? Referem-se a aplicações financeiras com compromisso de recompra a qualquer tempo, ou seja, liquidez diária, pela instituição financeira e sem perda de rendimento. Na controladora, as operações apresentam remuneração média de 99,3% do CDI em 31 de março de 2020 e na controlada SACS, as operações apresentam remuneração média de 83,53% do CDI. Então, a gente olha aqui que ele está em 31 de março, a gente mostra que teve uma queda aqui nesse valor. Não sei o que aconteceu, pode ser ter mudado isso aqui para algum outro banco, um banco ainda maior, algo mais seguro, um banco que ficou mais seguro e agora está pagando menos. Mas são aplicações financeiras que estão ali muito bem colocadas, assim, estão muito bem aplicadas em investimentos que leva a gente a imaginar que são seguros. Eu acho que, para ficar mais claro aqui, eles poderiam colocar qual é o nome da instituição que eles estão colocando esses valores, para que a gente fique ciente do que é que eles estão fazendo, onde é que eles estão colocando dinheiro, que pertence também aos acionistas. Então, se a empresa perde, os acionistas também perdem. Acho que eles poderiam colocar esse tipo de informação aqui. Ajudaria muito na hora da segurança, né, dos investidores em fazer essas aplicações. Então, caixas e equivalentes de caixa, a gente vê composição dos títulos e valores imobiliários. Então, no consolidado, aqui no primeiro trimestre de 2020, ela tem apenas 407 mil reais. Então, isso aqui está na ações da Braskem. Então, ela tem ações aqui da Braskem também. É uma empresa que está lá. Então, composições de títulos e valores imobiliários, ela está em ações da Braskem. Ok, não tem problema nenhum. É uma empresa legal. Então, risco de crédito da companhia. Aqui, conforme a política financeira da companhia, equivalente de caixa, aplicações financeiras devem ser aplicadas em instituições financeiras com rating de longo prazo em escala nacional, classificados com baixo risco de crédito e com reconhecida solidez no mercado. Então, foi justamente quem estava falando ali em cima. A gente imagina que para ele estar pagando ali menos do que 100% de CDI, são empresas que têm um risco de crédito menor, que, portanto, são empresas maiores, aí são bancos maiores. Ela não coloca isso daí em empresas que sejam pequenas ali e que pagam um pouco mais do CDI, mas que tiram um pouco a segurança do investimento. Então, elas fazem aqui a política da companhia, eles investem em títulos com rating de longo prazo, com instituições financeiras que têm um baixo risco de crédito para
e garantir, dar maior segurança a esses investimentos. Então aqui tem contas a receber de clientes, composição da carteira, enfim, tem todas essas informações aqui também. Aqui também como que é o rating dessas, como é a PDD formada ali, a provisão para devedores duvidosos dessa empresa. E aqui a composição de estoques, como que está. Você pode analisar tudo isso daqui, são informações que o ITR te traz. Por fim, a gente vai procurar a companhia Graziotin RI. Está aqui o grupo Graziotin. Isso aqui já é até um ponto negativo para a companhia Graziotin. A gente percebe que ele não mantém um site para relações com investidores. Então é apenas um site para a empresa. Ela é a empresa que teve aqui os melhores números até teve os melhores números até o momento, mas que a gente vê que talvez a governança, a empresa deixa um pouquinho a desejar nesse quesito aqui. A gente sabe, quando está fazendo análise lá, que eles ainda não divulgaram o resultado do primeiro trimestre de 2020, quando as empresas já estão começando a divulgar aí o segundo trimestre de 2020, agora em junho. Então, é um ponto negativo para a empresa. Talvez não seja uma empresa que seja tão clara com os acionistas, não deixe tão claro para os acionistas como que anda mesmo as contas da empresa, né, o dia a dia da empresa. Então, aqui em governança, a gente pode analisar a estrutura societária, diretoria e conselho, alguns documentos, informações financeiras. Nós queremos aqui balanços anuais. Então, relatórios financeiros, a gente olha aqui, ela está balanços anuais de 2019, deixa eu ver se eu encontro o press release, talvez aqui em documento CVM. Não, demonstrações financeiras, o ITR está aqui, também é do terceiro trimestre de 2019, então ela já tem um certo tempo que foi divulgado documento CVM, proposta de administração, assembleia, documento não, atas e conselhos não, editais não, serviços acionistas, apresentações, talvez, apresentação institucional de 2018, bem desatualizada, formulário de referência não, resultados trimestrais. Até aqui o quarto trimestre de 2019, mas a gente não tem uma agora de 2020 já. Então aqui do lado uma síntesezinha da empresa, de como que estavam esses valores lá em 31 de dezembro de 2019, como que fecharam esses valores das ações da companhia. Aqui em cima as marcas que a Graziotin tem. E aqui os comentários da administração sobre o que aconteceu na empresa naquele período. Aqui, acho que informações financeiras deve estar aqui, né, tá aqui não, a gente passou aqui pelo ITR, está aqui do terceiro trimestre de 2019, o do quarto trimestre ainda não consegui encontrar aqui no site, então é a mesma formação, está aqui o número de ações ordinárias, ela tem 8.174.413 ações ordinárias, preferenciais são 11.926.570 ações, num total de 20.100.983 ações. Dessas aqui, 53.200 ações ainda estão na tesouraria da empresa. A empresa pode ter recomprado essas ações. Aqui os dividendos que essa empresa distribuiu. Notas financeiras individuais, a gente não quer saber muito. A gente quer saber o consolidado, a gente já pegou lá no Invest Site. O que nos importa é cá para baixo ver que eles também fizeram a mesma coisa que a loja Zener aqui. Jogaram esses quase que o press release para cá. Aqui embaixo a gente tem as notas explicativas, explicando a empresa, explicando aqui os caixas, equivalentes de caixa. Deve ter explicação aqui de onde que estão esses investimentos aqui no imobilizado, ele mostra. Então, depreciação sobre o custo de imobilizado. Então, na descrição de prédios, ele tem aqui algumas condições para depreciação aqui desses imóveis. E aqui é questão de ler mesmo. Achei que a empresa falhou, a empresa está falhando em deixar isso daqui sem os acionistas saberem, né? Tem muita informação aí, o primeiro trimestre de 2020 ainda não foi nem divulgado pela companhia, enquanto algumas empresas já estão divulgando o segundo trimestre. Então, por esse vídeo é isso. Eu aqui me despeço de vocês.
Espero que tenha sido útil esse curso aqui para vocês, que agora vocês já têm uma noção ali de maneira comparativa como que você faz a análise de uma empresa comparando com outra e que você possa escolher a melhor empresa para compor a sua carteira. Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham aprendido de verdade, que vocês façam bom uso desse conteúdo. Espero também um feedback de vocês, que esse material seja muito agregador para vocês, para um ativo da Liga. Isso aqui vai ficar para a Liga de Mercado Financeiro da UFBA. Então, por hoje é isso. Qualquer dúvida, por favor, mandem. A gente na Liga, a gente vai estar disponível para te responder. Ou você pode mandar também diretamente para mim no Instagram, no e-mail. Deve estar aqui embaixo no link desses vídeos. E as informações aí, as planilhas, deve ser divulgada para vocês, deve ser disponibilizada, deve também estar no link dos vídeos. Por favor, usem, utilizem, usem e abusem, aprendam a fazer isso daqui. A análise fundamentalista de fundo, de fato, vai ainda muito além disso, mas esse aqui é o nosso primeiro passo. Isso aqui está dentro do que nós conseguimos fazer com as informações que nós temos e com o conhecimento que nós temos hoje. Então, mais uma vez, foi um prazer enorme estar com vocês e até a próxima oportunidade de estarmos juntos, tá? Tchau, tchau, valeu!